Essa aula tem por objetivo fazer, então, a correção com os alunos do 8º ano. Então, acompanhe aí, vamos fazer a correção. Questão número 1. Quais são as partículas que constituem o átomo? Quais as suas cargas e onde elas se encontram? Então, aí nós temos 3 perguntas, né? Relembrando, o átomo é formado por 2 partes, o núcleo e a eletrosfera. Dentro do núcleo, nós podemos encontrar prótons de carga positiva e nêutrons sem carga. Na eletrosfera, se movimentando, né, nessa região aqui, ó, se movimentando em torno do núcleo, nós temos os elétrons de carga negativa. Então, tá aí a resposta. O átomo tem 2 partes. O núcleo, contendo prótons de carga positiva e nêutrons sem carga. E a eletrosfera, contendo os elétrons de carga negativa. Então, tá aí a minha sugestão de resposta para vocês. As partículas que constituem o átomo são os prótons de carga positiva e nêutrons sem carga, encontradas dentro do núcleo. E os elétrons de carga negativa, encontrados na eletrosfera. Vamos à questão número 2. Quando um objeto se encontra neutro, como deixá-lo carregado positivamente e negativamente? Bom, relembrando lá também o que a gente, né, aí são 3 perguntas, né? Vamos relembrar o que nós estudamos lá. Nós estudamos que um átomo, embora seja constituído de partículas eletricamente carregadas, os prótons positivos e os elétrons negativos, o átomo é eletricamente neutro. Ele é neutro porque a quantidade de prótons positivas é igual à quantidade de elétrons negativos. Então, quando um objeto se encontra neutro, quando a quantidade de prótons positivas for igual à quantidade de elétrons negativas. Respondemos a primeira pergunta. Como deixá-lo carregado positivamente? Vamos então à segunda pergunta aí. Nós vimos que um corpo neutro, ele pode ganhar ou perder elétrons. Quando ele ganha elétron, ele fica carregado negativamente. Quando ele perde elétron, ele fica carregado positivamente. E assim ele vai passar a atrair ou repelir outros corpos. Então, a nossa pergunta é, como deixá-lo carregado positivamente? Para deixá-lo carregado positivamente, é necessário fazer com que esse corpo perda elétron. Então, para deixar ele carregado positivamente, ele tem que perder elétron. Vamos à última pergunta. Como deixá-lo carregado negativamente? Tá aqui na mesma parte, ó. Se ele ganha elétron, ele fica carregado negativamente. Se ele perde, ele fica carregado positivamente. Então, para deixá-lo carregado negativamente, é necessário fazer esse corpo ganhar elétron. Então, tá aí a minha sugestão, né? A minha resposta completa para essa questão número 2. Um objeto se encontra neutro quando a quantidade de prótons positivas for igual à quantidade de elétrons negativos. Para deixá-lo carregado positivamente, é necessário fazer esse corpo perder elétron. Para deixá-lo carregado positivamente, para deixá-lo carregado negativamente, é necessário fazer esse corpo ganhar elétron. Tá aí a sugestão de resposta para vocês. Número 3. Podemos afirmar que um corpo neutro não tem elétrons? Justifique a sua resposta. Vamos só relembrar o conceito aí, olha. O átomo, ele tem partículas carregadas, como prótons e elétrons, mas ele é neutro. Ele é neutro, pois a quantidade de prótons positivas é igual à quantidade de elétrons negativos. Então, podemos afirmar que um corpo neutro não tem elétrons? Olha, esse desenho aqui, ele me mostra um corpo neutro. Ele é um corpo neutro porque a quantidade de prótons positivas é igual à quantidade de elétrons negativas. Então, não podemos afirmar que um corpo neutro não tem elétrons. Um corpo neutro tem elétrons, sim, só que na mesma quantidade que prótons.
Então, aí uma sugestão de resposta. Não podemos afirmar que um corpo neutro não tem elétrons, pois um corpo neutro tem elétrons sim, só que na mesma quantidade que os prótons. Dando sequência. Questão número 4. Por que os metais são bons condutores de corrente elétrica? Bom, os condutores, né? Nós vimos lá condutores e isolantes na explicação. Os condutores são aqueles que apresentam elétrons livres. Como esses elétrons, ó, eles estão livres, eles podem sair de um átomo para o outro. Como eles podem sair de um átomo para o outro, eles podem, então, permitir a passagem da corrente elétrica. Então, o que faz o material ser um bom condutor? Ter elétrons livres. Então, por que os metais são bons condutores? Os metais são bons condutores de corrente elétrica porque têm elétrons livres, permitindo a movimentação dos elétrons, ou seja, a passagem da corrente elétrica. 5. Na sua opinião, por que um fio elétrico é formado por uma parte interna de metal e protegido por uma parte de plástico resistente? Olha a imagem aí pra gente dos fios. Nos fios a gente tem uma parte interna condutora e uma parte externa formada de borracha. A gente tem uma parte interna condutora e uma parte externa formada de um material isolante. Todos os fios eles são formados por uma parte interna que é boa condutora e por uma parte externa que é mais isolante. Por que isso? Então vamos aí à sugestão de resposta. O fio elétrico é formado por uma parte interna de metal para conduzir a eletricidade por ele, já que os metais são bons condutores. E ele é protegido por uma parte de plástico resistente para proteger as pessoas de levarem choque, já que o plástico é isolante e não conduz a corrente elétrica, evitando que as pessoas levem choque. Então, tá aí a minha sugestão de resposta para vocês. A parte interna é de condutor, de um material condutor, para conduzir a corrente elétrica, né? De um lugar para o outro, de um ponto para o outro. A parte externa é de borracha para proteger quem vai pegar nesse fio aí de levar um choque. 6. Faça a seguinte experiência bem simples. Pegar um balão cheio de ar, esfregar bastante no seu cabelo e em seguida aproximar esse balão de pequenos pedaços de papel. E responda, né? Eu mostrei essa experiência para vocês, mas vamos ver novamente aí, ó. Ó, observe que o balão ele passa a atrair os pequenos pedaços de papel. Esses pedaços de papel, vamos ver lá de novo. Esses pedaços de papéis, né? Eles encostam no balão, mas logo caem de volta. Deu para ver aí, então? Então, depois que eu esfrego o meu balão no meu cabelo e aproximo esse balão desses pedacinhos de papel, o balão passa a atrair esses pedacinhos de papel aí, ó. Esses pedacinhos de papel encostam no balão e logo caem. Bom, agora responda algumas perguntas. Quando você aproximou o balão dos pedaços de papéis, o que aconteceu com os pedaços de papéis? Então, quando aproximamos o balão dos pedaços de papéis, o balão atraiu esses pedaços de papéis para perto dele. E então, os pedaços de papéis grudam no balão e logo se soltam. Sabendo-se que ao esfregar o balão no seu cabelo, ele ganhará elétrons, explique o que acontece com o balão e os pedaços de papéis, utilizando as palavras cargas e atração ou repulsão. Então, vamos lá. Olha, quando a gente esfrega o balão no nosso cabelo, ocorre uma troca de cargas. O balão vai perder o cabelo vai perder elétrons para o balão e o balão vai ganhar os elétrons do cabelo. Assim, o cabelo que perdeu o elétron vai ficar carregado positivamente. O balão que ganhou o elétron vai ficar carregado negativamente. Então, o primeiro ponto dessa letra B.
Quando eu esfrego o balão no seu cabelo, né? O balão ganha elétrons do cabelo e fica com carga negativa. Quando eu aproximo esse balão de pequenos pedacinhos de papéis, o balão passa a atrair os pequenos pedacinhos de papéis. Então, olha, depois que eu esfrego o balão no meu cabelo, ele ganha elétrons do cabelo e fica com carga negativa, o balão de carga negativa atrai os papéis que estão nêutrons. Logo depois que esses papéis grudam no balão, os papéis caem de volta. Por que que esses papéis caem? Porque eles adquirem a mesma carga do meu balão. O meu balão negativo atrai os papeizinhos e distribui os elétrons entre o balão e os papeizinhos. Os papeizinhos agora com carga negativa, balão com carga negativa, gera uma força de repulsão, por isso que os papeizinhos se soltam. Então, olha, ao encostar no balão, os papéis recebem elétrons e ficam com a mesma carga do balão, carga negativa, se soltando, pois os corpos com a mesma carga se repelem. Então, tá aí a resposta para a sua letra B, a resposta completa. O balão, ao ser esfregado no cabelo, ganha elétrons do cabelo e fica com carga negativa. O balão com carga negativa atrai os papéis que estão neutros. Ao encostar no balão, os papéis recebem elétrons e ficam com a mesma carga do balão, carga negativa, se soltando, pois corpos com a mesma carga se repelem. Número 7 e última. Observem a imagem ao lado e diga qual a carga desse átomo, justificando a sua resposta. Lembrando que essa imagem aí é a imagem de um átomo para a gente. Esse átomo é formado por um núcleo e por uma eletrosfera. Dentro do núcleo, nós temos as partículas de carga positiva, que nós chamamos de prótons, e os nêutrons, que não têm carga. Bom, nós temos aqui nesse átomo a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. Em torno do núcleo, nós temos a eletrosfera. Na eletrosfera, nós temos a presença dos elétrons, que são as partículas que também têm carga. Nesse átomo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Então, olha, a carga final do átomo, ela vai depender dos prótons e dos elétrons. Por que que o nêutron não vai interferir? O nêutron não vai interferir porque ele não tem carga. Nesse átomo aqui do desenho, ele tem 6 prótons no núcleo e 8 elétrons na eletrosfera. A carga final dele foi menos 2, porque ele ganhou 2 elétrons. No átomo da imagem de vocês aí, da questão número 7 que nós estávamos analisando, nós contamos aí 8 prótons, né? 8 cargas positivas dentro do núcleo. E nós contamos aí 7 elétrons. 7 partículas de carga negativa na eletrosfera. Quando a gente vai fazer aí mais 8 com menos 7, nós observamos que a carga final desse átomo é 1. É mais 1 por quê? Provavelmente porque esse átomo tenha perdido um elétron. Então, a carga final desse átomo, mais 1. Sugestão de resposta para vocês. Mais 8 vem de onde? Esse mais 8 vem de 8 prótons dentro do núcleo. Esse menos 7 vem de 7 elétrons na eletrosfera. Resultado final disso aqui, mais 1. A carga final desse átomo é mais 1, pois ele perdeu um elétron de carga negativa e ficou com excesso de um próton de carga positiva. Então, essa é a minha sugestão de resposta para vocês no número 7. Meninos, nunca deixem de acreditar, sejam otimistas, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Vamos aguardar.